Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Ai, gente, depois de um ano ouvindo essa música, finalmente chegou ao fim a história de Dona de Mim, a novela das 7 aí da Rosane Svartman, que contou aí a história da família Boaz, da moleca travessa Sofia e da Leona também nessa sua jornada empreendedora. E agora vamos fazer aqui um Central Critica final aqui dessa obra e falar, né, sobre o desgaste. E embora seja uma novela com muita coisa boa, mas que teve desgaste, isso teve, e a gente vai comentar isso no vídeo de hoje. Eu sou Pedro Tenório e esta é a Central do Entretenimento, criticando Dona de Mim. Bom, antes de continuar, aquele recado básico de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, baixa o Central Like e bora falar aqui sobre Dona de Mim. Essa novela, gente, que estreou em abril de 2025. Veja só, né? Estamos em janeiro. Daqui a pouco, se essa novela ficasse até início de abril, e ficar um ano, quase um ano, com Dona de Mim no ar. Meu Deus. Não é pra pouca gente não, viu? Uma novela com 218 capítulos. E há quem diga que a gente vai ter essa mesma quantidade aí para a próxima novela das 9, né, gente? Então, foi uma novela, assim, que trouxe uma história que, a princípio, parecia simples, né, gente? Basicamente, a história de uma mãe que perdeu sua filha e não superou muito bem esse trauma. Vai cuidar de uma garotinha que tem o mesmo nome que ela tinha dado para sua neném que morreu. E as duas criam um laço afetivo muito grande que se estendeu aí por um longo ano, onde teve muita reviravolta, uma briga de irmãos, gente que foi embora e que voltou. Nossa, gente, muita coisa aconteceu em Dona de Mim. E acho que a gente vai falar aqui, separar por alguns personagens aqui, tá? Primeiramente, vamos falar aqui da nossa protagonista, a Leona, a Clara Monécque. A Clara, ela conseguiu fazer uma boa personagem, sim, sem sombra de dúvidas. Foi a segunda melhor personagem que ela fez. Para mim, a primeira continua sempre sendo a Kate Lícia, lá de Vai na Fé, também da Rosane. E assim, gente, tinha horas que a personagem mandava muito bem, tinha horas que a personagem decaía um pouco por causa do rodo da barriga que se criava ali. Mas, gente, essa virada dela, que para quem não se lembra, quando a Leona começou a novela, ela era ex-vendedora das lingeries da Boaz. E hoje ela finaliza a novela sendo dona do seu próprio negócio, da sua própria linha de lingeries. E uma linha de lingeries que faz sucesso. E isso é uma coisa que muita gente criticou, porque a Manuela Dias tirou um pouco da Raquel, isso te vale tudo, né? Então aqui a gente tem uma protagonista preta que tá ali investindo no seu negócio, que tá fazendo sucesso, ela tá enriquecendo a cada dia que passa. Isso pra mim é uma coisa ótima de se ver. Mas vamos falar sério, com sinceridade aqui, gente. Esse enrosco amoroso dela, de fica com o Marlon, depois vai com o Davi, aí depois vai com... Ficou nesse enrosco amoroso. Também teve o Marlon, porque pra mim é o protagonista principal de Dona de Mim, né? E assim, no final das contas, eu queria que a Leona ficasse sozinha, tá, gente? Eu não ouvi o que eu ouvi? Eu acho que ela deveria terminar a novela só ela e a Sofia juntas ali na casa dela com a mãe, com a irmã e as amigas ali. Até que a gente já vai chegar nelas na Cam e na Pam, tá? Porque elas foram muito importantes aqui. Mas eu acho que a Leona deveria terminar a novela sozinha, sabe? Só ela com a Sofia. Se for terminar com o Marlon, ou com o Davi, ou com o Juan Paiva, ó, pra mim, não faria importância nenhuma, porque o foco da Leona aqui nunca foi interesse amoroso, sempre foi mais ter essa relação de independência, sabe? Que é uma coisa que tá faltando muito em algumas mocinhas. A gente teve poucas mocinhas de novela que terminaram bem
e sem macho para ficar consolando o ombro, né? É verdade. Então eu acho que a Leona poderia terminar sozinha. Mas agora vamos puxar aqui para outros personagens, tá? Vamos agora puxar para Cami e para Pan aqui, principalmente a Cami, porque a Cami, ela foi uma personagem que teve uma mudança assim repentina. Ela mostrou um lado assim meio obscuro, os influenciadores digitais, que muitas vezes a gente não vê, né? Sempre pode ter algum stalker que fica perseguindo a pessoa. Fato esse que acabou sendo notícia alguns meses depois no Fantástico, né? Com o caso da Isis Valverde e do Marcos Pitombo. Então, foi interessante ver como que a novela foi visionária a abordar esse tema e a cena dela sofrendo a agressão ali do stalker é uma das cenas assim que ficaram assim marcadas na história da teledramaturgia brasileira, gente, de verdade. E além dela, a Pam também, né, com todo o seu status ali, né, de crescer, de mostrar que mesmo ela sendo uma personagem, uma pessoa que não tem deficiente de uma perna, ela consegue fazer tudo normal. E acho que depois delas, acho que a gente vem agora para as outras duas personagens principais aqui, que é a Filipa e a mãe ali do Jax, a Dona Rosa. Ah, gente, é porque eu vou mandar real para vocês, viu? Vou falar real aqui para vocês sobre Dona de Mim. Eu acompanhei a novela, eu deixei de acompanhar a novela porque o texto estava ficando muito repetitivo e não estava aguentando muitas repetições. O Jax assume a presidência da Boaz, depois tira a presidência, assume presidência, tira a presidência, assume presidência, tira a presidência, sabe? Fica nesse redemoinho aqui, capum, gente, capum. E aí, por isso que eu me afastei um pouco. Mas eu posso dizer que as tramas da Filipa e da Rosa ali, né, que é a mãe dos Boaz, a matriarca dos Boaz, foi uma trama muito bem desenvolvida, né? A questão do Alzheimer e também a questão da Filipa, que tem o transtorno de bipolaridade, que é uma coisa que muita gente não enxerga e passou a enxergar mais por causa da personagem. Então, assim, eu acho que essas histórias foram as melhores desenvolvidas até aqui. Mas é aquilo, gente. A novela, ela entrou numa repetição muito grande. Por mais que ela apresentasse algumas coisas boas, assim, no caminho, sabe? Andasse um pouco. Mas ainda assim, eu acho que o grande erro aqui de Dona de Mim foi ter se esticado demais. Eu acho que a novela poderia ter se encerrado muito bem ali no período de setembro, outubro, sabe? Poderia ter feito uma novela um pouco mais curta e poderia ter trazido o Coração Acelerado pra agora. Realmente. Mas eu acho que a Globo, não sei por que ela quis esticar tanto assim Dona de Mim. A Rosane Swartzman já disse em entrevistas que já estava planejado já desde o começo, que ela aceitou topar, embarcar nessa tarefa difícil de tentar fazer uma coisa meio que o Valci já faz, né, sabe, de driblar a audiência, conseguindo trazer algumas coisas, ouvindo o público, sabe? Mas a Rosane, gente, ela não é de se escrever uma novela de 200 e tantos capítulos. A Rosane é mais da linha de fazer 160, 170, sabe? No máximo 175 capítulos. Mas agora você fazer a 218, quase 220 capítulos, é muita coisa, gente. Mas assim, foi um teste de fogo que eu acho que a Rosane agora acho que ela vai querer descansar. No máximo ela vai querer dirigir aí uns 2, 3 filmes para dar uma descansada. E depois ela volta a fazer alguma outra novela, viu, gente? Porque para fazer uma desse tipo assim, acho que a Rosane não volta mais, não. De jeito nenhum. No final, vamos falar aqui sobre algumas coisas que acho que outros grandes erros aqui de Dona de Mim, que foi primeiro, né? A morte do Wanderson, que é o Armando Baioff, e o retorno da Ellen, aí que é a Camila Pitanga. Segundo a Rosane Swartzman, isso aí já estava previsto já desde o começo na história. Aham, sei. Mas ficou meio forçado, sabe? Como se assim, se é para esticar mais, vamos trazer esses dois elementos. E eu vou dizer uma coisa, gente. Não foi por causa de Tô na Fazenda que o Armando Baioff, a morte do Wanderson, veio assim de sopetão. Porque, assim, o Wanderson estava sendo ameaçado de morte pelo Jax. Ele estava ali tentando sobreviver. E eu acho que faltou dar um destino mais digno para o personagem. De mostrar o Jax indo lá e executando o Wanderson. É o quê? Comandando o personagem do Marcos Pasquim, que depois não serviu pra porra nenhuma, depois
ir lá e ter matado ele. Porque eu vou dizer pra vocês, Dona de Mim tinha muitos vilões, muitos, e alguns não tinham muita função. Então eu acho que é uma coisa que fica de aviso, eu acho que é bom que Coração Acelerado tenha pouquíssimos vilões, porque assim você consegue ter um pouco de sobrevida, você consegue trazer um pouco mais de leveza. Porque Dona de Mim, gente, se tornou uma novela que ficou muito pesada, parecendo quase como se fosse A Viagem. Porque pra quem não se lembra, gente, não achava, a Faixa das 7 é mais um moço desde sempre. Não. Na época de A Viagem era uma novela das 7 que tinha morte, tinha muita coisa pesada, prisão, cadeia, o limbo lá, o umbral, era uma coisa muito pesada. E era no horário das 7, gente. Então acho que agora Coração Acelerado que tá chegando aí vai trazer muito mais leveza. Temos mãe e filha como vilãs, um produtor musical do mal e uma trambiqueira ali, coach do espiritual. Então assim, gente, essa coach vai ser pouco, né, a personagem dela, vai ser mais esse trio aqui, e eu acho que pra mim tá perfeito, não precisa mudar mais nada, tá? Mas no final das contas, embora a gente teve esse esticamento assim, sabe, que no final das contas acabou sufocando Dona de Mim, né, quase como se fosse a série Lost aí, no final das contas, Dona de Mim foi uma boa novela, tá? Eu acho que ela trouxe temas muito importantes que foram bons a gente ter discutido eles aqui, mas agora acho que isso fica aqui de lição pra Globo. Na hora de fazer uma novela longa, que você quer que termine, comece num ano, termine no outro, você tem que planejar uma história que, assim, o povo consiga dar as opiniões para você conseguir mudar, que consiga aprender mais, entendeu? A não ser que você queira, se você vê que não vai dar certo, você encurta a história. Não fazer uma coisa meio 7 vidas, um pedacinho de chão que é só, 100, 110, 120 capítulos, não tem problema não, entendeu? Faz! Hoje em dia a gente tem um monte de novelas diferentes, tem novelas verticais, tem as novelas de streaming que estão aí para isso, sabe? Mas novela mais curta, segue consolidando a Paula Arósio, inclusive estão até dizendo que ela vai ser a grande vilã de Avenida Brasil 2, mas eu pouco duvido, viu, gente? Pra mim, vilã de Avenida Brasil 2 tem que ser a Flora, da Patrícia Pilar, tá? Mas isso aqui, gente, é um assunto para um outro vídeo que a gente vai falar depois, tá bom? E vocês, o que acharam aí do final de Dona de Mim? Da novela como um todo também? Comenta aqui embaixo com a hashtag Central Novelas, baixa o Central Like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos agora botar o nosso chapéu e laçar o laço, coração acelerado, bate forte fora do compasso. Tchau!